Uma variável que precisamos manipular de maneira adequada no treinamento resistido é a densidade. A manipulação da densidade é fundamental porque ela vai modificar, ela vai interferir no estresse cardiovascular, estresse metabólico, estresse muscular, depressão de substrato energético. Então, a análise da densidade vai determinar em relação a como vai ser a intensidade, o volume do treinamento. Então, a densidade no treinamento resistido é essencial ser manipulada. Na verdade, no treinamento resistido, mas também no treinamento aeróbio, como o HIIT. Mas o foco aqui é discutir no treinamento resistido. Rafael, o que é a densidade? A densidade é a relação entre o tempo de estímulo pelo tempo de recuperação. Recuperação. Então, é algo que eu preciso manipular. Você já sabe, eu já discuti sobre isso. No treinamento resistido, nós temos estudos que já nos mostram o quê? Pensando em hipertrofia, fazer intervalos de recuperação entre as séries menor do que 1 minuto ou maior do que 1 minuto gera hipertrofia de maneira significativa em ambos os modelos, seja menos do que 1 minuto de recuperação ou mais do que 1 minuto de recuperação entre as séries. Mas não é porque para hipertrofia não tem diferença que é para tudo, então qualquer um, escolhe qualquer um. Não é isso. Não é isso. Então, para hipertrofia não existe diferença se você der menos do que 1 minuto de intervalo de recuperação ou mais do que 1 minuto. Então aí, Rafael, o que é esse mais de 1 minuto? Os estudos mostram que ficou cerca de 1 minuto e 20 a 4 minutos. Então, tempos de recuperação de 1 minuto e 20 a 4 minutos ou de 20 segundos a 60 segundos, não houve diferença na hipertrofia. Mas para outras respostas, há gigantesca diferença. Então nós precisamos manipular o tempo de estímulo pelo tempo de recuperação. Então não é chegar, intervalo de recuperação fica de 1 a 3 minutos. Não. Isso aí é análise simplista, é análise superficial. Por exemplo, eu faço um treino, sei lá, que o ciclo entre concêntrica e excêntrica vai durar cerca de 3 segundos. Beleza, 3 segundos. Aí eu mando meu aluno fazer, sei lá, cerca de 20 a 25 repetições máximas. Olha a importância, inclusive, agora de analisar a cadência, a velocidade, a duração do ciclo concêntrica e excêntrica. Vamos pensar então no ciclo aí de 3 segundos, sei lá, 1 de concêntrica e 2 de excêntrica. Então, 3 segundos do ciclo. Se a pessoa vai fazer cerca de 20 a 25 repetições, eu escolhi essa faixa de repetições para que aconteça a falha concêntrica, então a pessoa teve a duração do estímulo de cerca de, sei lá, 1 minuto a 1 minuto e 15. 1 minuto a 1 minuto e 15. Beleza? Agora vem a análise. Qual vai ser a recuperação? Primeira coisa, quando eu escolho essa faixa de repetições, séries de 20 a 25 repetições máximas, o que eu estou querendo com essa série? Não vai me dizer que é emagrecimento, porque não necessariamente. Aqui eu tenho hipertrofia de magnitude elevada, assim como se eu fizesse, sei lá, de 8 a 12 repetições máximas. Os estudos já nos mostram que não existe diferença significativa na hipertrofia. Aqui tem hipertrofia de maneira significativa e aqui de maneira significativa, sem diferença entre eles. Mas aqui a série, por exemplo, durou de 1 minuto, com um ciclo de 3 segundos, durou de 1 minuto a 1 minuto e 15 mais ou menos. Aqui durou o quê? No mesmo ciclo de 3 segundos, durou, sei lá, de cerca de 24 segundos. 24 segundos. Então, como foi ciclo de 3 segundos, né? O ciclo concêntrica e excêntrica, 8 repetições, cerca de 24 segundos. 12 repetições, cerca então de 36 segundos. Então, para essa faixa de repetições que eu escolhi, eu tive o tempo de duração da série de cerca de 1 minuto a 1 minuto e 15. E aqui, para essa faixa de repetições, com um ciclo de 3 segundos, cerca de 24 segundos a 36 segundos. Primeira análise. Qual foi o mecanismo de fadiga nesse tipo de série?
nesse tipo de série. Vamos pegar, por que o cara fez 8, tentou fazer a nona e falhou? Então, fez 8 repetições máximas, tentou fazer a nona e não deu. Qual foi o principal mecanismo de fadiga? Rafael, tem íons de hidrogênio ali levando fadiga? Sim, porque a quebra do ATP já gera hidrogênio. Ah, mas tem atividade elevada da glicólise? Tem atividade da glicólise, mas não tem de magnitude tão elevada. Por quê? Porque com esse tempo de tensão, o cara fez 8, tentou fazer a nona e falhou, cerca de 24 segundos, o principal mecanismo de fadiga foi o quê? Incapacidade do córtex motor primário e áreas corticais superiores de mandar a frequência estimulatória adequada para recrutar o tanto de unidades motoras que precisava para manter aquele peso ali. E depressão de creatina fosfato. Rafael, o cara fez 20, tentou fazer a 20, o cara fez, sei lá, a 21ª, tentou fazer a 22ª e não deu. Então o cara fez 21 repetições máximas, 1 minuto de tensão. Qual foi o principal mecanismo de fadiga? Íons de hidrogênio, acidose metabólica, a atividade da glicólise estava elevada. E lá na sexta reação, você já sabe que é no processo de converter gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bifosfoglicerato, eu tenho a produção de hidrogênio. E esse hidrogênio leva a fadiga por acidose metabólica, porque esses íons de hidrogênio vão se ligar ao sítio ativo do cálcio lá na molécula de troponina. Lembra, eu tenho a quitina e miosina, e na miofibrila a quitina eu tenho a tropomiosina e a troponina. O sítio ativo do cálcio é na troponina. Quando o cálcio se liga lá na troponina, a troponina muda a posição da tropomiosina, que descobre o sítio ativo, para agora ter acoplamento da ponte cruzada de miosina com o sítio ativo da quitina. O cálcio se ligando lá faz essa resposta, mas quando eu tenho excesso de hidrogênio, ele se liga ao sítio ativo do cálcio. Menos cálcio vai poder se ligar, menos recrutamento de unidades motoras eu vou ter. O hidrogênio diminui o pH intracelular, aquela queimação que você está sentindo é devido a excesso de hidrogênio. Rafael, aqui qual vai ser o substrato energético utilizado? Principalmente glicogênio muscular. Como você pode saber? Porque você pode falar, mas tudo bem, eu sei que vai ser mais a glicólise. Por que vai ser mais a glicólise? Porque agora já não tem mais o suporte da creatina fosfato para formar ATP. Eu não vou ter de grande magnitude. Tempo de tensão, 1 minuto, 1 minuto e 5, 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, não. Já não vou ter grande suporte da creatina fosfato. Eu vou depender então da glicólise. Na glicólise eu posso usar glicose do sangue ou glicogênio. Mas como você pode me garantir que vai ser glicogênio? Porque a série está até a falha concêntrica. Se está até a falha concêntrica, vai ter grande estimulação simpática. E essa grande estimulação simpática libera catecolaminas. Catecolaminas, ao se ligar aos seus receptores, tem toda uma cascata de reações que impacta no aumento, por exemplo, da atividade da glicogênio fosforilase, que é a enzima que quebra glicogênio. Então, eu vou usar mais glicogênio muscular. Eu vou depositar mais glicogênio muscular. E aqui, eu vou depositar mais creatina fosfato. Quer dizer que aqui não usa nada de glicogênio? Não, não é que não usa nada de glicogênio. Mas eu não tive o mesmo nível de depressão do que aqui. Aqui não tem hidrogênio? Tem, mas não foi do mesmo jeito que aqui. Aqui não deposita creatina fosfato? Sim, mas não da mesma maneira que aqui. Aqui, é isso que a gente precisa analisar. Aqui tem o mesmo estresse de fluxo do que aqui? Não, aqui tem mais estresse de fluxo, porque o tempo de tensão aqui é maior, então aqui tem menos estresse de fluxo. Tudo isso é impactante, eu preciso manipular. Se eu quero gerar angiogênese, que é uma resposta de aumentar capilares, que é fundamental, que inclusive contribui para o emagrecimento. Por que contribui para o emagrecimento? Porque para a gordura chegar até na célula muscular, para ser oxidada dentro das mitocôndrias, ela percorre caminhos. Imagina, qual é a possibilidade de entrar gente no seu quarto? Por uma porta. E se tem agora mais portas, pode agora possibilitar a entrada de mais pessoas ao mesmo tempo.
Outra coisa, eu preciso agora aumentar mitocôndrias. Se eu tenho mais mitocôndrias, eu consigo agora oxidar mais gordura, porque a gordura só é oxidada dentro das mitocôndrias. E para eu poder aumentar mitocôndrias, eu preciso aumentar a atividade da MPK, porque o aumento da MPK gera aumento de atividades sirtuínas, de PGC1-alfa e de Tfan, que leva a biogênese mitocondrial e aumenta a atividade das enzimas da beta-oxidação, dos ciclos de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. E aumenta a atividade da MPK vai ser quando eu tenho depressão de glicogênio. Então esse treino aqui é superior para poder fazer isso do que esse tipo de treino. Rafael, se eu estou fazendo esse treino aqui, o que eu estou querendo? Eu estou querendo grande resposta de depressão de glicogênio, de maior resposta de acidose metabólica, de menor aporte de oxigênio. O que isso significa? Que eu não posso vir agora, porque aqui foi o tempo de estímulo, eu não posso agora vir com um tempo de recuperação, sei lá, de 3 minutos, 4 minutos. Por quê? Porque eu quero um treino que vai ter grande acidose metabólica. Eu quero um treino que vai agora exigir muito da capacidade do lactato levar hidrogênio de dentro da célula para o sangue. Então eu vou exigir muita atividade da enzima lactato desidrogenase, que converte piruvato em lactato. O lactato pelos seus receptores MCTs leva o hidrogênio de dentro da célula para o sangue. Eu vou exigir muito do bicarbonato de sódio para poder agora tamponar os hidrogênios lá no sangue. Eu vou exigir muito da atividade da fosfofrutoquinase, enzima da terceira reação, que é a enzima alostérica. Agora, por exemplo, aqui, eu já vou exigir muito da enzima creatina quinase. Eu vou ter grande resposta de mecanotransdução. Eu posso ter impacto, inclusive, em desajustes maiores de microlesões aqui. Então, se eu estou pensando aqui em grande acidose metabólica, em grande produção de hidrogênio, capacidade de suportar a fadiga, capacidade de suportar a acidose, aumentar a atividade dessas enzimas, da glicólise, aumentar agora o tamponamento de hidrogênios lá no sangue, eu preciso fazer a pessoa sofrer. Então eu não posso vir com um tempo de recuperação grande, porque se o tempo de recuperação for grande, dá tempo suficiente para agora ter o quê? Mais aporte de oxigênio, remoção dos hidrogênios. Então eu quero que a cada nova série, fiz a primeira série, na segunda série eu já tenha resquício ainda grande da primeira série de hidrogênios. Então o que eu posso pensar? Eu posso pensar numa relação estímulo aqui, recuperação, talvez, por exemplo, de 1 para meio. O que significa isso, Rafael? Estímulo, recuperação. Tempo de estímulo, 1 minuto. Então, 1 para meio. O que significa isso? A recuperação vai ser metade do tempo de estímulo. Entendeu comigo? Então, de novo, você não vai fazer agora Deus dará. Igual muitos livros traz isso dessa maneira. Recuperação do treinamento agressivo de 1 a 3 minutos, pelo amor de Deus. Você é profissional, você é sério, você é um profissional raro, fudido. Você quer ir além. Você não vai ficar mais nessa análise. Mas quase todos os livros trazem isso. Que se foda. Que se for da maioria dos autores, você é diferente, você é raro. Se quem escreveu aquele livro não sabia disso, você sabe. Então, olha só, o tempo de estímulo vai ser metade. Rafael, por que você pôs isso? Da onde você tirou isso? Gente, eu quero ter grande acidose metabólica, eu quero ter depressão de glicogênio, eu quero ter estresse de fluxo, eu quero resposta de débito cardíaco elevado para ter esse retorno de sangue e estirar a parede do coração. Eu quero ter agora aumento agora da necessidade de exigir mais de bicarbonato de sódio. Então eu não quero grande recuperação. Então aqui a recuperação vai ser 1 para meio, ou até pode ser 1 para 1. 1 para 1. Rafael, o que significa 1 para meio? A recuperação vai ser metade do tempo de estímulo. Então se foi de 1 minuto, o estímulo, a recuperação pode ser em 30 segundos. E se for 1 para 1, a recuperação é igual ao tempo de estímulo. Então, se foi 1 minuto, a recuperação, 1 minuto. A recuperação, 1 minuto. 1 minuto. Então, eu posso ter essa densidade em relação entre o tempo de estímulo e o tempo de recuperação. Rafael, e nesse tipo de treino? Poxa, aqui eu quero sempre ter maior recrutamento de unidades motoras por tempo de série. Porque aqui tem todas as unidades motoras sendo recrutadas, todas. Não diga mais que aqui eu recruto mais acima do tipo 2
E aqui mais a do tipo 1, pelo amor de Deus. Quando a série chega até próximo ou na falha concêntrica, eu recruto todas as unidades motoras aqui. Fibras do tipo 1, 2A e 2X. Se chega até a falha concêntrica aqui, eu recruto todas as fibras, tipo 1, 2A e 2X. Todas. Mas aqui, porque aqui a falha concêntrica está de 20 a 25. Logo no começo da série, então, sei lá, uma repetição, 2, 10, 12, eu não tenho recrutamento de todas as unidades motoras, porque a falha concêntrica está mais longe, vai ser mais longe. Eu vou recrutar todas próximas da falha concêntrica. Aqui, como eu farei com 8, 9 repetições, por exemplo, a partir já quase da quinta, sexta repetição, eu já tenho, então, o que significa isso? Eu tenho mais tempo em que todas as unidades motoras foram recrutadas. Então esse tipo de treino aumenta mais a força do que esse tipo de treino. Esse tipo de treino depleta mais creatina fosfato do que esse tipo de treino. Esse tipo de treino gera maior mecanotransdução do que essa resposta, do que esse tipo de treinamento. Então aqui eu quero dar um tempo suficiente para que eu possa estar apto na próxima série a gerar a mesma repercussão, no sentido de exigir do córtex motor primário e áreas corticais superiores para recrutar todas as unidades motoras. Frequência estimulatória para recrutar já quase que desde o começo da repetição, da primeira repetição, todas as unidades motoras. Eu quero exigir muito da creatina fosfato.